Soichiro Honda arrematou um lote de motores que eram usados em geradores de energia elétrica para rádios de comunicação da Segunda Guerra Mundial. Voltamos para a Honda. Então, só uma curvinha. Soichiro Honda, ele teve a ideia de começar a produzir motocicletas, né? Ali depois da Segunda Guerra Mundial. Na realidade, as primeiras produções do Soichiro Honda nesse ramo das duas rodas, né? Que veio se tornar motociclismo depois. Soichiro Honda arrematou um lote de motores que eram usados em geradores de energia elétrica para rádios de comunicação da Segunda Guerra Mundial. Então, existiam pequenos geradores movidos a um motor a combustão, motor 2 tempos, inclusive. Uhum. Depois, mais tarde, claro que a Honda se consagrou como um fabricante de motos 4 tempos, tá? Apesar de a Honda ter vários modelos 2 tempos, o Soichiro Honda era um apaixonado por motores de 4 tempos, tá? O Soichiro Honda é um cara assim que... Eu sempre digo assim, que a moto Honda é uma das construções mais perfeitas, assim, que o Soichiro Honda ele era um apaixonado pelo que ele fazia, sabe? Soichiro Honda... E a Honda é melhor que a Yamaha, né? Não, é que nós estávamos discutindo esses dias, né? Não, assim, mas... Controverso. Tanto que eu, assim, eu tô aqui numa antítese, né? Eu tô aqui com o boné da Yamaha, sou apaixonado por Yamaha também, mas tô usando uma camiseta aqui dos Galeiros do Sul, né? Mostrar o logotipo atrás ali, ó. Tá aqui, ó. Os Galeiros do Sul, que eu também faço parte dos Galeiros do Sul, porque eu tive CBX 750, né? Mas voltando à Honda, Soichiro Honda era um cara que ele era... Primeiro, ele era um autodidata, né? Ele é um cara assim que ele tinha uma sede de aprender, ele buscava conhecimento. O meu pai também era assim, sabe? Meu pai sempre gostou de estudar, de aprender. Mas o Soichiro, ele vai trabalhar numa mecânica, né? O Soichiro Honda trabalhava numa oficina mecânica e daí ele começou a se despertar à vontade, porque ali quem mandava no mercado japonês de veículos na época era a Toyota, né? Então o Soichiro Honda, ele era formado em tornearia também, né? Ele era torneiro mecânico e depois o Soichiro Honda acabou estudando engenharia, tá? Mas daí o Soichiro Honda queria produzir anéis de pistão para os carros da Toyota, porque ali no pós-guerra faltou de tudo, né? Sim. Tudo ficou escasso, até matéria-prima, né? Mas me corrija se eu estiver errado, mas eu até contei esses dias pro Pierre, falando do motor, porque eu gosto muito de Dream, e o motor da Honda Dream, que assim, é uma evolução do Honda Cup, esse motor, ele projetou ele antes da guerra, e ele não conseguiu botar em produção, ele foi botar em produção esse motor lá em 48, 49, né? Não sei se eu estou errado, ou me corrija. Não, eu acredito que tu esteja certo, tá? Porque o Soichiro, antes da Segunda Guerra Mundial, ele já estava envolvido com mecânica, com os projetos dele, só que assim, que ele partiu mesmo para executar alguma coisa foi no pós-guerra, movido por aquela escassez de tudo, né? Então, antes a gente já estava comentando, antes de começar a gravação, que o primeiro veículo que o Soichiro Honda vendeu, então, foram umas bicicletas equipadas com esses pequenos motores 2 tempos de geradores de eletricidade que era usado para alimentar os rádios da guerra ali, né? Os rádios de comunicação da Segunda Guerra. Porque, então, o Soichiro, para suprir essa falta de veículos para a mobilidade do povo japonês ali, que tinha que trabalhar para reconstruir um Japão devastado pela guerra, né? Claro. Porque o Japão perdeu a guerra, então
Se entregou, né? Se entregaram. Eles assinaram uma rendição, né? No navio aquele lá. Assinaram uma rendição porque assim, o Japão forçou os Estados Unidos a entrar na guerra, né? Os Estados Unidos estavam fora da guerra e daqui a um pouco o Japão resolveu atacar Pearl Harbor. Atacar Pearl Harbor. Daí tem uma frase muito legal do Roosevelt, que ele diz o seguinte, né? Ele vai para o rádio e ele fala: hoje entrar para a história o dia em que os Estados Unidos foram obrigados a entrar na guerra. Foram obrigados, porque assim, os Estados Unidos estavam se mantendo neutro, né? E daí... neutro, mas ele mandava, né? Sim, ele estava assim, muitos jovens americanos iam como... Antes dos Estados Unidos entrar na guerra, eles iam para a Inglaterra e se alistavam nas forças... no esforço de guerra dos ingleses, né? Os americanos iam como voluntários, né? Então a Inglaterra foi a resistência, na verdade. A resistência da Europa, né? Assim, porque o resto não começou a se entregar, mas a Rússia até se organizar e tal, demorou muito tempo, né? E o restante da Europa já tinham sido meio que dominados, né? Sim. E aí a Inglaterra foi a resistência. Porque a Alemanha adotou aquele sistema da Blitzkrieg, né? Guerra relâmpago, né? Eles não tinha para ninguém, os alemães eram muito bem organizados. Tanto que quando a França declara guerra, poucos dias os caras estavam lá em Paris, né? Sim, os caras não... Os alemães eram muito bem preparados para a guerra, né? Então...